A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e eu vou comentar agora a nossa lição aí de número 5 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020, a lição que traz como título Lamento de Jó. Este vídeo é o vídeo de destaque da lição. Aqui no EBD em Foco eu posto 2 vídeos toda semana. O primeiro vídeo eu posto na segunda-feira, onde eu comento a lição por completo, usando o slide em PowerPoint, passando em cada tópico e subtópico. Você pode encontrar esse vídeo dentro do site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, ou na descrição desse vídeo aqui tem o link para o vídeo mais completo. Este vídeo é o vídeo de destaque, onde eu vou destacar alguns pontos aqui dentro dessa lição. Como eu estou falando para uma audiência que tem acompanhado o EBD em Foco, talvez você chegou aqui agora e você se deparou com a primeira aula, tá? A primeira vez que você está vendo eu ministrar uma aula, talvez seja agora. Aí, nesse caso, eu vou explicar aqui que a gente já vem falando desse tema do Lamento de Jó desde a primeira aula, tá? Quem acompanhou sabe disso. Quem não acompanhou, tá? Talvez você pode voltar aos vídeos aí, ver os vídeos anteriores, onde eu comento sobre isso, mas esse vídeo aqui vai contemplar também, tá? Eu vou falar basicamente dessa questão do capítulo 3 de Jó, que gera muitas dúvidas, que é o objetivo dessa lição aqui, número 5, é comentar o capítulo 3, tá? O capítulo 3 de Jó, onde Jó começa a fazer alguns questionamentos a Deus, e ele começa amaldiçoando o dia que ele nasceu, depois ele se questiona por que ele não nasceu logo morto, e depois ele vai para a terceira parte, onde ele fala assim, agora que eu estou vivo aqui, já que eu nasci mesmo, por que eu não morro logo? Por que a morte não vem logo, né, até mim? Então dá para perceber que Jó está numa situação bem difícil, bem complicada. Tá? Pode ficar um pouco repetitivo esse vídeo aqui, porque são temas que a gente vem tratando desde a primeira aula, mas eu tenho que falar. Tá? A gente tem que repetir porque está dentro do contexto. Jó estava passando por uma situação extrema. Tá? Não é aquela pessoa que perdeu o emprego e já fica desesperado, querendo se matar. Tá? Não é aquela pessoa que estava namorando, terminou o namoro e de repente, vou me matar porque não faz mais sentido a vida. Não é isso. Tá? A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter uma saúde mental muito boa, tem que ter equilíbrio e confiança em Cristo. Principalmente confiança em Cristo. Jó perdeu 10 filhos, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo, não sobrou nada, ele era um homem muito rico, milionário, perdeu tudo que ele tinha. Jó teve uma doença, que ele tinha que se coçar com cacos de tijolo, de telha, enfim, né, com cerâmica da época, produzido na época. Tá? Produzia, acho que furúnculos, sei lá, bolhas nele. Ele emagreceu muito, ele tinha um mau hálito. Ele fala lá em capítulo 19, versículo 7, que o mau hálito é intolerável à minha mulher. Ele vai falar isso, o hálito dele é intolerável à minha mulher. Enfim, Jó, ele realmente estava numa situação muito, muito, muito complicada. A gente já falou aqui a questão da possibilidade dele ter entrado em depressão. O texto bíblico não diz exatamente que ele entrou em depressão, mas assim, no capítulo 3 aí, né, a gente vê que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele anseia pela morte, ele questiona a questão do sentido da vida, enfim, ele questiona muita coisa, né? Tem aqui no capítulo 30, versículo 15, ele fala, como nuvem passou minha felicidade. Capítulo 30, versículo 16, ele fala, dias de aflição se apoderaram de mim. Capítulo 7, versículo 16, ele fala, estou farto da minha vida. Então, dá a entender que diante dessa situação cruel que ele estava passando, e teve indícios de depressão, tá? Indícios. Mas o texto não é conclusivo que Jó, de fato, teve uma depressão. A gente não chega a essa conclusão. Tá? E aí a gente chega aqui no capítulo 3, que é o que a gente está estudando aqui, tá? Onde Jó vai questionar aí muita coisa, né? E muita gente fala, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, então Satanás estava certo. Espera aí, Satanás queria que Jó amaldiçoasse a Deus, e ele não fez isso. Jó não amaldiçoou a Deus, ele não amaldiçoou os sabeus, os caldeus que destruíram e tomaram as coisas dele. Ele não amaldiçoou,
por exemplo, o vento que destruiu a casa e derrubou os seus filhos. Ele não amaldiçoou as pessoas ao seu redor, os seus amigos, a sua esposa. Ele não amaldiçoou a si mesmo, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, mais precisamente os acontecimentos ali, né, dele ter nascido. Então ele vai questionar sobre isso. O próprio Deus amaldiçoou a terra devido à queda do homem, devido ao pecado. Em Gênesis 3,17, Deus amaldiçoa a terra. Então a gente vê que Jó, ao amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele não estava fazendo nada de errado, só foi um grito de alguém que estava muito aflito. E aqui ele demonstra as suas emoções. E aí é muito importante nós falarmos das questões relacionadas às emoções. Tem uma filosofia, no caso, na antiguidade tinha uma filosofia e hoje também tem também, no caso dos estoicos, que eles ignoravam as emoções e pensavam somente na razão. Tá? Então eram pessoas frias, pessoas que nem sequer se alegravam e nem sequer choravam, mas ignoravam todo tipo de emoção. Isso é muito errado. A Bíblia não orienta isso. A Bíblia fala: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós temos as emoções, nós temos que usar as emoções. Então alguém que está passando por uma aflição muito grande, essa pessoa pode sim demonstrar essa aflição através de algum tipo de emoção, de choro, de grito, de lamento, que é o caso de Jó, onde ele realmente emite aqui um lamento. Eu dei um testemunho num dos meus vídeos falando de uma irmã que pediu oração na igreja. Um filho dela morreu atropelado, 2 filhos morreram assassinados, estavam fazendo coisa errada e morreram assassinados. Um outro filho está doente, quase morrendo, ela não tem dinheiro para tratar ele e, enfim, está tentando tratar com os recursos que pode, ali, na verdade com o SUS e tudo mais, é tudo muito complicado. Então ela tem 5 filhos, então sobrou 2 e desses 2 que sobraram, ali tem um que está quase morrendo. Essa irmã, ela também não tem um esposo e ela está numa situação realmente complicada, então ela já chegou a clamar para Deus tirar a vida dela. Ela não entrou em depressão, não tem indícios disso ainda, ela ainda continua firme, confiando em Deus, mas ela já demonstrou as suas emoções e já gritou para Deus e já lamentou e já emitiu o seu lamento, assim como Jó fez. Então, diante de situações muito complicadas, muito difíceis, o cristão sim pode demonstrar suas emoções e ele pode realmente fazer o que Jó fez. O próprio Cristo também passou por um sofrimento muito grande e também demonstrou o seu lamento. A gente vê ali Jesus no Getsêmani orando: Pai, passa de mim esse cálice. O texto diz que ele suava sangue. Então, no momento de aflição muito grande, o próprio Jesus está ali passando por um sofrimento e também dando o seu grito de lamento, a sua lamentação. O que acontece? Jesus, acho que eu comentei no vídeo principal, que eu falei que Jesus chegou a sofrer até mais do que Jó. Se a gente for observar, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Tá? O próprio Deus encarnou, desceu, nasceu como uma criança, de uma forma bem simples, foi criado como um ser humano, ou seja, Jesus ele foi sim 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus, e sendo o próprio Deus aqui nessa terra, passando por toda limitação de um ser humano. Olha só, o Criador de todo o universo, passando pela limitação de ser um ser humano. Depois ele é humilhado. Jesus, quando estava ali no Getsêmani, ele sabia que ele seria humilhado. Ele sabia que seria desprezado pelo Pai, porque ele receberia os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ele sabia de todo o sofrimento que ele ia passar. Então eu digo que o sofrimento de Jesus foi pior do que o sofrimento de Jó pela posição que ele tinha como sendo o próprio Deus. Tá? Então está ali o próprio Deus sofrendo da pior forma possível, sendo humilhado pelas suas próprias criaturas. Estava lá gente cuspindo na cara de Jesus, chutando, batendo em Jesus, fazendo chacota de Jesus, profetiza quem te bateu, profetiza quem te cuspiu, enfim, colocaram uma coroa de espinho, tu não é rei, então está aqui uma coroa de espinho. Então as suas próprias criaturas humilhando ele da pior forma possível, a pior humilhação que um ser humano poderia passar. Ali estava o Deus Todo-Poderoso sendo humilhado. Então o sofrimento de Cristo foi realmente muito grande também.
Tá? O sofrimento de Jesus foi muito grande, porque ele também era homem, 100% homem. Ele sentiu aqueles cravos entrando na sua cabeça. Ele sentiu os socos que ele levava, ele sentiu as cuspidas, ele sentiu tudo, a humilhação, tudo que ele passou ali naquele momento. Depois na cruz, a cruz era uma tortura. A pessoa passava horas e horas e às vezes dias na cruz para morrer. Era um sofrimento muito grande. Jesus passou por tudo isso. Ele foi até o fim, ele cumpriu o seu papel, a sua missão que ele tinha para cumprir. Suportou toda a dor por amor da humanidade. Tudo isso ele fez porque ele ama a nós. Ele me ama, ele te ama. C.S. Lewis costumava dizer que Jesus morreria se tivesse apenas um pecador. Se tivesse uma pessoa precisando de redenção, ele morreria por essa única pessoa. Ele viveria como ser humano e morreria, passaria por todo esse sofrimento por causa de um único pecador. Tão grande é o amor. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre individualmente para mim e para você. Então, ele morre individualmente para cada um, né, ser humano que já passou por essa terra. Agora, claro, cabe a nós, né, crer nesse sacrifício, depositar a confiança da salvação nesse sacrifício para alcançar a salvação. Então Jesus, diante de todo esse sofrimento, ele suportou, porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito a cumprir. E ele suportou tudo isso. Então nós hoje, quando nós passamos por um momento de sofrimento, por um momento difícil, por um momento de dificuldade, parecido com esse de Jó, o nosso comportamento deve ser esse, reconhecer que tudo vem de Deus. A gente olhar para a vida de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, quando ele começa a fazer o seu lamento, ele entende que até a mesma morte vem de Deus, até mesmo a morte é uma bênção de Deus. Então ele clama, ele questiona a sua vida, ele até clama pela morte, no seguinte sentido de que ele questiona por que eu ainda estou vivo, por que Deus me dá vida. Né? Então ele clama pela morte porque ele reconhece que não é que ele vai se matar, ele acha que a morte é a solução de todos os problemas, mas porque ele não vê sentido naquela vida que ele estava vivendo. Mas, enfim, Deus depois revela para ele, né, a sua vontade. Acontece o seguinte, que Cristo passou por todo esse sofrimento e suportou até o fim. E nós, quando estivermos diante do sofrimento, nós temos que olhar para ele, olhar para Jesus, olhar para o sofrimento que ele passou e ele suportou. E ele é o nosso exemplo. Ele suportou aquilo também como ser humano. Não foi só porque ele era divino, mas ele suportou como ser humano. Então ele é o nosso exemplo, ele foi até o fim. Tudo isso porque tinha um propósito. Da mesma forma, nós, quando nós estivermos sofrendo, nós temos que procurar saber qual é o propósito do sofrimento. Não é por que estamos passando pelo sofrimento. Não é o que causou o sofrimento. Não é isso. É, diante desse sofrimento, o que eu vou receber lá na frente? Tá? Diante do que eu passo hoje, o que Deus tem preparado para mim lá na frente? Tá? Então a gente não sabe exatamente qual o propósito de Deus para a nossa vida, mas o que nós temos que fazer é confiar em Cristo, confiar que Ele pode suprir as nossas necessidades, procurar ter uma boa saúde mental, conversar com pessoas. Observamos Jó, que diante de tudo isso ele foi o quê? Conversar. Ele foi conversar com as pessoas. Ele teve os seus amigos, claro, que acusaram ele e tal, fizeram mais mal do que bem, mas estava lá conversando. Então ele interagiu. Tá? Fica um exemplo para nós também. Diante do sofrimento, vamos interagir, vamos conversar. Às vezes a gente não recebe um conselho bom, mas não custa nada tentar. E a gente tem que ficar firme no propósito de saber que Deus tem algo para nós ali na frente. Né? Segurar firme, tá? Não entregar os pontos, como dizem por aí. Né? Tem gente que diante do sofrimento já desvia, já sai da igreja, alguns chegam ao extremo de querer se matar, tirar a própria vida. Quando a gente observa Jó fazendo esse lamento, Jó não pensa em hipótese alguma na possibilidade dele tirar a própria vida. Ele entende que se for para ele morrer, é Deus que tem que levar ele. É Deus que tem que enviar a morte para ele. Tá? Não é ele que vai agir, a vida é sagrada. Tá? Ele entende isso, que a vida é sagrada. Quando ele fala, né, da questão dele ter nascido vivo, por que eu nasci vivo? Como é que é o primeiro questionamento, o segundo questionamento dele? Por que eu nasci? Por que eu não morri antes de nascer? Porque, nesse sentido, ele não está falando também do aborto, que ele queria ser abortado e defendendo o aborto. Não é isso. Ele está falando assim que se Deus tivesse tirado a vida dele lá, no momento do nascimento, ou um pouco antes dele nascer, ele não passaria por tudo isso. Ele não teria todo esse sofrimento. E ele fala isso justamente porque, uma coisa que eu estou falando desde o começo, o sofrimento não é o padrão da vida humana.
O sofrimento ele pode nos moldar, o sofrimento ele pode nos ajudar a ser pessoas melhores, o sofrimento no final nós podemos receber algo a mais de Deus diante do sofrimento, ele sempre vai ter um propósito, mas ele não é o padrão. Você não pode cruzar os braços e falar assim, que maravilha, eu estou sofrendo, glória a Deus, que bom que eu estou sofrendo, que continue esse sofrimento. Não faz sentido isso, tá? Não é lógico, não é lógico. O sofrimento não deve ser exaltado como sendo algo padrão da vida cristã. Deus, ele permite que nós passamos pelo sofrimento com um propósito específico, não sabemos qual, mas a gente acaba descobrindo depois, mas diante do sofrimento, o cristão ele tem que falar, Deus, eu não sei porquê, mas me tira dessa situação. Eu não sei o que eu estou passando por isso, mas não faz sentido eu continuar assim. Isso é normal, o cristão falar isso. Tá? Tem gente que fala, irmão, tu está murmurando. Não é murmurando, não é murmurar isso. É você não aceitar essa situação, né, como sendo o padrão. Eu vou repetir muita coisa que eu estou falando em vídeos anteriores. Tá? Se o sofrimento fosse o padrão, né, nós teríamos sofrimento no céu. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que lá não vai ter nenhuma dor, nenhum sofrimento, não vai ter nada de ruim lá. Então não é o padrão. Tá? Jó, ele esperava na terra. Tá? No caso, o comentário que eu estava lendo, ele fala assim, que na teologia do livro de Jó, o julgamento não é adiado para a vida por vir. Tá? O julgamento total, onde ele quer saber por que ele está passando por isso, ele está falando, eu não pequei, eu não errei, tá? E os amigos dele vão acusar ele, e ele quer que Deus forneça para ele uma resposta em vida. Ele não espera isso no céu. Tá? Nós não temos nenhuma informação sobre céu e inferno no livro de Jó. Tá? Jó não fica pensando na eternidade, no céu, ele não fala assim, eu estou vivendo aqui hoje, mas eu vou morrer e eu vou para o céu e lá vai ser melhor. Tá? Não. Ele pensa assim, se for para eu morrer é porque eu quero me livrar desse sofrimento aqui nessa vida hoje. E se Deus tem algo melhor para mim, que ele me dê também aqui nessa vida. Então ele está pensando na vida atual. É claro que isso pode ter uma relação com a revelação que eles tinham da vida eterna lá no Antigo Testamento. Eles não tinham uma revelação completa como nós temos. A gente tem que ver isso também, né? Para o judeu do Antigo Testamento, as bênçãos que eles falavam se resumiam a bênçãos materiais daqui dessa vida. Era a conquista de uma terra, no caso eles queriam conquistar a terra prometida, eles queriam expandir a terra deles, eles queriam, né, viver bem, plantar, colher, ter filhos, prosperar aqui nessa terra. Então quando a gente vê prosperidade no Antigo Testamento, está falando realmente de prosperidade, né, aqui nessa terra, de ser abençoado aqui nessa terra. Eles não adiam isso para a vida eterna. Isso, né, claro, pode ter a ver. Talvez isso tenha relação, melhor dizendo, talvez isso tenha relação com a revelação deles, que era muito limitada, da vida eterna, né? Eles tinham uma revelação muito limitada, eles criam na vida eterna, acreditavam na vida eterna, mas eles não tinham uma revelação completa como nós, e também de valorizar a vida. Tá? Eles valorizavam muito a vida, eles amavam viver, eles amavam ter o seu próprio pedaço de terra, trabalhar, honrar a Deus com o trabalho, com a família, ir ao templo, adorar a Deus, servir a Deus. A gente vê até, acho que é em Eclesiastes, né, falando que os mortos não adoram a Deus, não servem a Deus. Por quê? Porque ele está falando nesse contexto dessa terra. É aqui em vida que eu vou servir a Deus, adorar a Deus e fazer o melhor para a obra de Deus. Então o cristão ele tem que pensar assim, eu estou aqui nessa vida, já que eu estou aqui vivendo isso, então eu vou fazer o melhor para Deus aqui nessa vida. Eu vou honrar Ele da melhor forma possível. E se eu estiver passando por um sofrimento, eu vou aguentar firme, saber o que Deus tem para mim e procurar orar e pedir a direção de Deus para que eu possa sair dessa situação difícil e viver bem aqui nessa terra. Enquanto eu tiver vida aqui, eu vou valorizá-la. Então foi isso que Jó fez. E de fato ele valorizou a vida. Depois que Deus restaurou tudo dele, ele continuou servindo a Deus, viveu mais 140 anos na presença de Deus. Tá? Não tem nenhum relato dizendo que Jó se desviou, não. Tá? Ele vai dizer que ele teve mais intimidade com Deus e a sua vida foi muito melhor. Amém? Bem, eu vou encerrar aqui. Esse vídeo de destaque ele foi um pouco diferente dos outros, que você que tem acompanhado aí, viu que ele foi um pouco diferente, mas é justamente porque eu tentei fugir um pouco do óbvio. Tá? Tentei fugir um pouco do óbvio. Se eu deixei a desejar alguma coisa, você pode deixar nos seus comentários aí, nos comentários do vídeo, alguma sugestão e complementando o que eu falei,
estou à sua disposição, tem o WhatsApp também na descrição do vídeo, que você pode mandar mensagem quando você quiser, sempre que possível eu respondo. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula.